Hoje falaremos sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Dr. Joy Dispenza, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você, Heloísa. É um prazer convidá-lo. Aqui está a minha primeira pergunta. Como um livro como esse é tão relevante atualmente? Por que precisamos descobrir como romper com nós mesmos? Escrevi este livro por dois motivos. Hoje em dia, a informação é facilmente acessível para todos nós. Você pode pesquisar na internet sobre qualquer assunto. Física quântica, câncer, neurologia, e encontrar muitas informações sobre o que é possível para os seres humanos. Eu realmente acho que as pessoas querem saber como fazer tal coisa, como colocar em prática certos princípios da nova ciência para ter mudanças mensuráveis em suas vidas. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que quando as pessoas viram o filme O que Realmente Sabemos sobre a Realidade, ou leram o meu primeiro livro, disseram que era uma grande ciência e uma grande informação. Mas existem pequenas coisas que podemos fazer e que podemos usar diariamente. Nós podemos constatá-las e nos tornarmos cientistas em nossas próprias vidas. Ver o que fazemos dentro de nós mesmos pode produzir mudanças no exterior. Não tenha dúvida disso. O slogan do livro é Como Reconstruir Sua Mente e Criar um Novo Eu. É interessante ver quais são as diferenças entre o corpo e a mente e ver o quanto nossa mente influencia na qualidade de nossa vida. Para começar, darei a você a definição da palavra mente do ponto de vista neurocientífico. A mente é o cérebro em ação. A mente se deve ao funcionamento do cérebro. Nós temos 100 bilhões de neurônios que estão em perfeita assembleia. Se você puder fazer esses neurônios funcionarem através de várias sequências, com diferentes padrões ou combinações diferentes, você criará um nível diferente de consciência. Você se lembra de escovar os dentes, por exemplo. Você pode falar uma língua, você pode dirigir um carro, porque você faz seu cérebro funcionar de uma forma única. Assim, a mente é o cérebro em ação. O problema é que o cérebro é apenas um órgão. Não é tão diferente do fígado, do rim ou da vesícula biliar. É apenas tecido orgânico. Mas graças às pesquisas mais recentes, agora sabemos que podemos mudar o cérebro. Então, a pergunta é: quem muda o cérebro? O cérebro não pode mudar a si mesmo porque é apenas um órgão. E de acordo com a neurociência, a mente é o produto do cérebro. A resposta está nesta palavra de 11 letras, chamada consciência. Essa é a parte material de nós mesmos. Esse nível de autoconsciência que toma conta do cérebro para criar diferentes níveis de lucidez. Então, quando temos fluxos de consciência fluindo através do cérebro, o resultado final é chamado de mente. E em termos de sua influência em nossa experiência de vida, qual é a melhor maneira de assumir o controle de nossa mente para influenciar nossa experiência de vida? O processo de mudança requer desaprender e reaprender. Requer a quebra de hábitos, comportamentos programados que você tem dentro de você. Reinventar um novo eu requer o que a neurociência chama de poda de conexão sináptica. É como cortar o passado. Então, desenvolver novas conexões para criar um novo futuro requer deixar de lado as emoções que armazenamos em nossos corpos. Recondicionamos o corpo para novas emoções. Nós temos que deixar de viver no passado para viver no futuro. O modelo biológico inclui ambos. A mente está envolvida em tudo que fazemos, mas se você continuar a recriar o mesmo estado de mente todos os dias, pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas, vivendo com os mesmos hábitos que produzem as mesmas experiências, que darão as mesmas emoções, seu estado de mente será o mesmo todos os dias.
As células nervosas que disparam ao mesmo tempo se conectam entre elas. Você então conecta seu cérebro para que ele corresponda ao seu estado de mente. Para mudar a mente, você precisa usar seu cérebro de uma certa maneira. Nossa personalidade tem uma ligação direta com a nossa mente. Nossa personalidade é composta de nossos pensamentos, de nossos comportamentos e de nossas emoções. Então, se você continuar tendo os mesmos pensamentos, continuar a fazer as mesmas coisas, continuar a reviver as mesmas emoções, você terá o mesmo estado de mente. Ao ativar o cérebro de uma nova maneira, aprendendo novas informações, fazendo novas escolhas, tendo novos comportamentos que criarão novas experiências, que produzirão novas emoções, você terá um novo estado de mente que lhe dará uma nova vida. Uau! Isso é poderoso! Como o modelo da física quântica explica quem e o que nós somos enquanto indivíduos? A física quântica nos diz que o ambiente é uma extensão da mente. Quando Descartes e Newton estavam descobrindo conceitos sobre a natureza da realidade, eles disseram que a mente e a matéria eram duas coisas que não estavam relacionadas. Eram duas coisas diferentes. Quando a física quântica apareceu, começamos a estudar o movimento das partículas subatômicas. Cada vez que eles observavam onde o elétron iria aparecer, ele aparecia no lugar exato para onde o observador estava olhando. Quando eles mediram essas partículas subatômicas, a mente objetiva teve um efeito no mundo objetivo. Isso significa que você e eu estamos implicitamente misturados com a matéria. A mente e a matéria são um só. A grande questão é, se nós podemos causar mudanças em escala subatômica, seria possível criar efeitos maiores em nossas vidas? Seria preciso um novo aprendizado de novas informações e colocá-las em prática para se tornar um cientista em sua vida. Isso realmente funciona. Portanto, temos o poder de influenciar o mundo ao nosso redor e a maneira como o vivenciamos. Mas e o inverso? Que impacto nosso ambiente tem sobre nós? O cérebro é organizado para refletir tudo o que você sabe sobre sua vida. Seu cérebro é um registro de seu ambiente externo. Isso nos leva à próxima questão. O ambiente externo controla seus pensamentos ou seus pensamentos estão controlando o seu ambiente externo? Se você acorda todas as manhãs e faz as mesmas coisas, e vai ao mesmo lugar, e vê as mesmas pessoas, e reage da mesma maneira, e tem os mesmos comportamentos, será o ambiente externo que ativará circuito em seu cérebro e fará com que você tenha pensamentos iguais aos que você já conhece. E enquanto você pensar com aquilo que você já conhece, nada muda. De acordo com o modelo quântico, você reforça o que já está lá. Para mudar, seus pensamentos devem ser mais fortes que o ambiente externo. Nossos pensamentos criam nossas condições de vida. No que diz respeito ao ambiente externo, temos amigos, temos a mídia, temos a estética, temos nossas casas, temos mais ou menos a natureza. Existem algumas coisas que nos afetam mais do que as outras? Ou tudo isso nos afeta da mesma maneira? Essa é uma boa pergunta. Nós fazemos experiências. Quando vivemos uma experiência, tudo que vemos, cheiramos, provamos e ouvimos, nossos 5 sentidos nos imergem no ambiente externo. Quando vemos novas pessoas indo para novos lugares, fazendo coisas novas ou vendo coisas novas em momentos diferentes, em lugares diferentes, o resultado de uma experiência é chamado de emoção. As emoções nos ajudam a lembrar melhor de nossas experiências. A maioria das pessoas, em algum momento de sua vida, para de aprender e começa somente a sentir. Quando usamos as emoções como um barômetro para prever experiências futuras, vemos o futuro através do filtro do passado. É por isso que tantas pessoas acham difícil mudar, porque você não pode criar um novo futuro permanecendo nas emoções do passado. Você deve soltá-las. É fascinante, porque há tantas informações e conselhos que nos dizem que precisamos nos conectar com nossas emoções, que precisamos estar ancorados em nossos corpos,
que devemos acreditar em nossos sentimentos sobre o que está acontecendo ao nosso redor para tomar as melhores decisões. Mas você diz que não é o melhor caminho a seguir. Veja bem, nós temos que distinguir duas coisas. Quando você reage em sua vida, você reage com um grau de adrenalina e você se sente zangado, assustado, inadequado ou ansioso. Esses hormônios produzem uma poderosa mudança química em seu corpo e cérebro. Isso se chama estresse. Estresse é quando seu corpo não está mais em homeostase, quando não está mais equilibrado. Quando vivemos nesses estados químicos, há sempre uma lacuna entre a maneira como as coisas parecem ser e o que elas realmente são. É quando você diz, eu nunca deveria ter dito isso, eu nunca deveria ter feito isso, eu nunca deveria ter pensado isso, eu não deveria ter enviado aquele e-mail, porque nossas emoções nos levam a reagir como um animal que tem uma grande memória. Mas quando você tem um sentimento intuitivo, o que acontece quando você segue a sua intuição? Você realmente não reage. Então você não ativa os hormônios do estresse. Na verdade, você está se isolando do ambiente externo e se conectando com o que parece certo para você. No que diz respeito à sua mente e como seu corpo se alinha com algo, é uma intuição muito diferente, uma maneira muito diferente de confiar em seus sentimentos. E quando você reage a algo em seu ambiente externo, isso cria um desequilíbrio. Muitas pessoas vivem nesse estado e elas chamam isso de estado normal de consciência. Mas é, na realidade, um estado alterado de consciência. Isso nos leva a uma das coisas mais poderosas do seu livro, na minha opinião. É sobre essa distinção entre viver no estado de sobrevivência e viver no estado de criação. E como você mencionou, muitas pessoas vivem no estado de sobrevivência, especialmente nos dias de hoje. Mas eles não sabem que existe uma diferença entre os dois estados e que eles podem mudar isso. Você pode me dizer mais sobre a diferença entre o estado de sobrevivência e o estado de criação? E como poderíamos passar mais tempo nesse estado de criação? Certo. Viver em um estado de sobrevivência é viver em um estado de estresse. E como dissemos anteriormente, estresse é quando o seu corpo não está mais em homeostase e quando ele está desequilibrado. Nós temos diferentes tipos de elementos estressantes. Temos estresse físico, como lesões ou acidentes, temos estresse químico, como os pesticidas, os poluentes, as gripes, as bactérias, os vírus e os metais pesados. E há também o estresse emocional, os engarrafamentos, a mídia, as hipotecas, a educação, a aposentadoria, as tragédias familiares. Cada uma dessas coisas, seja física ou emocional, desequilibra seu corpo. Os seres humanos são únicos porque podemos nos estressar apenas com os nossos pensamentos. Em vez de ser perseguido por um leão, o que acontecia há milênios atrás, hoje estamos ativando esse sistema nervoso primitivo para mobilizar toda essa energia para uma possível ameaça no ambiente. Essa função nos permite sobreviver em tais condições, mas quando você ativa a resposta ao estresse pelo pensamento, você começa a pensar em cenários de desastre. Você começa a pensar no que pode acontecer no futuro próximo. O que a maioria das pessoas não sabe é que seu corpo muda fisiologicamente como se esse evento estivesse realmente acontecendo. Quando elas pensam em um passado amargo, isso está impresso em algum lugar de sua massa cinzenta. Ela revive essa memória como se estivesse realmente acontecendo. O corpo, então, produz as mesmas substâncias químicas como se aquela experiência passada estivesse acontecendo. O corpo torna-se inconsciente. Não diferencia entre uma experiência atual em sua vida que cria uma emoção e uma emoção produzida apenas pelo pensamento. Para o corpo, é a mesma coisa. Assim, as pessoas tendem a ficar desequilibradas com seus pensamentos. Aqui está a chave. Esses hormônios de sobrevivência, esses hormônios adrenais, dão ao corpo e ao cérebro um impulso de energia. Então, nos tornamos inconscientemente viciados nesse impulso de energia. Associamos os problemas de nossa vida
para reafirmar nossos vícios emocionais. Assim, podemos nos lembrar de quem pensamos que somos como pessoa. Então, quando chega a hora de terminar um relacionamento, deixar um emprego que não combina com a gente, ou mudar nossas condições de vida, fica muito difícil, porque não podemos prever o que vai acontecer conosco e nos apegamos ao vício, o que nos permite lembrar quem nós somos, e é por isso que a mudança se torna tão difícil. Quando vivemos nesses estados de sobrevivência, sem sombra de dúvida, nós nos voltamos para nós mesmos. Nós nos tornamos egoístas porque as emoções de raiva, agressão, julgamento, de ódio, de medo, ansiedade, dor, sofrimento, desespero, impotência, essas emoções que chamamos de emoções normais, são derivadas dos hormônios do estresse. E quando vivemos nesses estados, não ouvimos ninguém, estamos centrados em nós mesmos. Nós nos colocamos à frente dos outros. É um pouco como ter que fugir de um leão, não é mesmo? Você realmente não se importa com nada além de você mesmo. Você quer proteger seu corpo. Você quer fugir. Certo, você quer ter certeza de que é a prioridade. Então, quando começamos a ativar a resposta ao estresse pelo pensamento, tudo gira em torno de nós. Mas quem somos nós realmente? Um corpo vivo neste ambiente? Uma identidade, um ambiente que se identifica com as pessoas que conhecemos e as coisas que fazemos e que vivem dentro de um tempo linear? Não, não é isso que nós somos. Nós não somos materiais. Na verdade, somos pura consciência. Vivemos em um corpo e usamos esse corpo para expressar quem somos. Então, quando nós pensamos sobre isso, muitas pessoas passam a maior parte de suas vidas usando seus sentidos para interpretar a realidade. Elas são materialistas. E quando vivemos nesse estado, o cérebro primitivo nos controla. Reagimos a todos ao nosso redor. O estado de ser criativo é exatamente o oposto. Quando você está em um verdadeiro estado de criação, algo incrível acontece. Você se esquece de si mesmo, você se torna altruísta, você não é mais alguém, você não é mais nada. O tempo não existe mais. Quando você faz isso corretamente, você começa a vislumbrar uma nova possibilidade. Você inventa uma nova forma de ser. À medida que você cria algo em sua mente, o cérebro superior ativa o coroamento do ser humano e ele reduz o volume do espaço-tempo. Nesse momento, a única coisa que se torna real é o pensamento. Quando isso acontece, o cérebro capta o pensamento como sendo uma experiência. Ele atualiza a fiação para instalar os circuitos neurais e modificar o cérebro assim que a experiência terminar. Quando passamos da sobrevivência para a criação e que nos esquecemos de nós mesmos, os centros hormonais se desativam e a energia sobe para o coração. Então, você se apaixona pelo momento presente. Você volta ao momento presente. Você esquece o passado e o futuro. Estar no momento presente é o que chamo de estado natural de ser. É o que nós pretendemos, todos nós. Você falou de pura consciência, estar no momento presente. E isso é algo tipo experiência divina? Isso se refere a Deus? Deus existe? É interessante, porque para que possamos ter certas mudanças em nosso corpo, mudar algo em nosso ambiente externo, você se move para uma nova linha do tempo. Temos que esquecer nosso corpo, nosso ambiente atual e nossa ideia de tempo. Temos que nos tornar pura consciência. Você não pode chegar aos portões do campo quântico como sendo alguém. Você deve acessá-lo como sendo ninguém. A consciência é a presença. E a presença é observar e estar atento. Este campo de energia invisível, o campo quântico, a inteligência universal, como quer que você o chame, é tanto individual quanto universal. Ele está em você e ao seu redor. Podemos desmistificá-lo. É essa mesma inteligência que faz seu coração bater agora. 8 litros de sangue por minuto, 400 litros de sangue por hora. 100.000 vezes por dia. Você tem 100.000 quilômetros de vasos sanguíneos no corpo. Ninguém presta atenção ao fato de que algo nos dá vida. Produzimos 10 milhões de células
por segundo, porque perdemos 10 milhões de células por segundo. Uma célula em seu corpo passa por 100 mil reações químicas por segundo. Multiplique isso pelas 70 trilhões de células que compõem seu corpo. Há uma inteligência que nos dá vida. A maioria das pessoas nunca tem tempo para se conectar com essa inteligência, com essa consciência. Dê-lhe um plano ou peça a ela para lhe mostrar sincronicidade em sua vida. Mas as pessoas estão muito distraídas pelas condições emocionais de seu ambiente externo, que lhes permitem afirmar o vício, que as mantém afastadas dessa jornada interior.